vamos resolver alguns exercícios do livro para preparar vocês para a prova e também para vocês aprenderem o que vocês não conseguiram em sala de aula, tá? E eu vou explicar aqui bem na prática como é que funciona e desculpem aí qualquer barulho, porque tem uma serralheria bem próxima aqui da minha casa. Beleza, então vamos lá. Vamos começar aqui pela questão 2. Então temos duas retas que são concorrentes. Digamos, a gente diz que elas são concorrentes porque elas formam um ponto em comum, que é este ponto aqui, ó. Um ponto em comum. Beleza. Esse ângulo, ele é oposto em relação a esse outro ângulo. Então, dizemos que eles são ângulos opostos por este vértice. E esse ângulo, ele é igual a este outro ângulo aqui, que também se chama y. Ou seja, este ângulo, ele é oposto em relação a ele. Então, dizemos que eles são iguais. Este ângulo aqui, ele é oposto em relação a esse outro ângulo. Então, dizemos que eles são iguais. Este ângulo aqui, maior, ele possui um nome. Chamamos ele de obtuso. E este ângulo que ele é menor, ele possui um nome. Dizemos que ele é agudo. Vocês podem ver que esse obtuso e esse agudo, eles estão sobre a mesma reta, que é essa daqui. Então, como eles estão sobre a mesma reta, então se a gente somar esses dois ângulos, quanto é que vai dar? 180 graus, que é justamente o ângulo de uma reta. Então, como esse ângulo ele é oposto em relação a esse, precisamos descobrir quem é x. Para isso, vamos igualá-los. 5x menos 20 é igual a 3x mais 40. Esse 3x ele é positivo, vem para cá com sinal trocado. Então vai ficar 5x menos 3x igual. Esse 40 permanece no mesmo lugar, no mesmo lado, 40. E este menos 20, ele vai vir para cá com sinal trocado. Mais 20. Então ficou assim. Vou pegar esse número, 5 menos 3, que vai dar 2, repete a letra, x, igual, eu vou somar 40 mais 20, 60. Aqui existe uma multiplicação, então quer dizer que esse 2 que está multiplicando, ele vai vir para o outro lado, dividindo, então vai ficar aqui 60 dividido por 2. X é igual a 60 dividido por 2 é igual a 30. Pronto, descobrimos já o valor de x. Então, este x vale 30. Agora, quem é y? Como havia dito anteriormente, esses dois pertencem à mesma reta. Então, quer dizer que a soma deles vai dar 180. Então, três x mais 40 mais y é igual a 180. Já sabemos o valor de x, que é 30. Então, 3 vezes 30 mais 40 mais y é igual a 180. 90 mais 40 mais y é igual a 180.
Essa soma aqui, essa soma vai dar 130 mais y é igual a 180. Vocês podem ver que esse 130 é positivo. Então, quando eu lançar ele aqui para o outro lado, ele vai vir negativo, menos 130. Portanto, y é igual a 180 menos 130. Y é igual a 50. Está aí a nossa resposta. X vale 30, y vale 50. Na letra A. Na letra B temos o seguinte. Vocês podem ver que, olhando aqui, esse lado, este ângulo é o oposto em relação a esse outro ângulo, porque eles são opostos pelo mesmo vértice, que é esse vértice aqui. E outra, aqui é x e aqui é x. Então, se eu igualar esse ângulo com este ângulo, eu vou descobrir quem é x. Então, vamos lá. Três x mais 10 é igual a 2x mais 50. Esse 2x ele é positivo, então eu lanço ele para cá, negativo. 3x menos 2x. Esse mais 10 positivo, lanço ele para cá como menos 10. Esse mais 50 vem para cá. Então vai ficar igual 50 menos 10. Portanto, 3 menos 2 vai dar 1. Então é o próprio x, que é igual a 50 menos 10, 40. Então, x vale 40. Quem é y? Então, vocês podem ver que esse y e este ângulo aqui e este outro ângulo, eles estão aonde? Eles estão na mesma reta. Eles pertencem à mesma reta. Então, quer dizer que se eu pegar esse y e somar com esse 2x mais 50, eu vou ter o ângulo de uma reta, que é 180 graus. Então, y vai valer quanto? X, já sabemos o valor, que é 40. Então, vai ficar y mais 2 vezes 40 mais 50, que é igual a 180. Y mais 80 mais 50 é igual a 180. Y vai ser igual a 80 mais 50, 130. Como ele é positivo, vou passar aqui para o outro lado, negativo, então vai ficar menos 130. E vocês podem ver que o y vai ficar sozinho aqui. Então esse y, ele desce. Então y vai ser igual a 180 menos 130. Então y vai ser igual a 50. E agora quem é z? Olha, se vocês repararem, este ângulo aqui e este outro ângulo, eles pertencem à mesma reta. Qual reta?
essa reta aqui, ó. Estão sob a mesma reta. Então quer dizer que se eu pegar esse x mais 20 e somar com z menos 10, vai dar quanto? 180. Então, x, já temos o valor dele. Agora só precisamos descobrir o valor de z. X vale quanto? Olha aqui, ó. 40. Então, 40 mais 20 mais z menos 10 é igual a 180. Temos aqui 40 mais 20 vai dar quanto? 60. Menos 10, que é este valor aqui, mais z é igual a 180. Então, 60 menos 10 dá quanto? 50. Mais z é igual a 180. Esse 50 vai vir para cá trocando de sinal. Então, vai ficar z é igual a 180 menos 50. Porque quando eu passar esse 50 para o lado direito, o z ele vai ficar sozinho. Então, z é igual a 180 menos 50. Então, quanto é que vale z? Z vale 130. Pronto. Descobri o valor de cada letra. Então, z vale 130. Questão 3. Nessa questão 3, ele diz que A é paralelo em relação a B. E R é paralelo em relação a S. Quer dizer que são retas que não se tocam. Entre a reta A e R, eles formam um ponto aqui. E entre a reta A e S, são retas concorrentes, formam um ponto aqui. A reta B e R são retas concorrentes, formam um ponto aqui. E a reta B e S são retas concorrentes, formam um ponto aqui. Então, esse ângulo aqui quer dizer que esse ângulo formado aqui, ele é oposto em relação a este 70. Então, quer dizer que aqui vale 70. Certo? E a reta R é paralela em relação a S. Então, significa que o ângulo que vai formar aqui, ele é exatamente igual ao ângulo formado no R. Então, o ângulo formado no R é exatamente igual ao ângulo formado em S. Isso porque R é paralelo em relação a S. Tá bem? Então, o ângulo formado aqui vai valer quanto? 70. E neste ponto aqui, que temos aqui um ângulo também é 70. Se vocês repararem, esse ângulo Y e esse ângulo 70, eles pertencem à mesma reta. Qual é a reta? Essa reta é essa aqui. Então quer dizer que se eu pegar esse 70 e somar com esse Y, vai dar o ângulo de uma reta, que é 180. Então Y vai ser igual, esse 70 ele é positivo, então quando ele passar para cá vai vir negativo. Então vai ficar 180 menos 70. Então Y vai valer quanto? Vai valer 110. Tá aí. Então já sei o valor do meu Y. Então Y vai valer 110. E olha que interessante. Essa reta B,
é paralela em relação a essa reta A. Então quer dizer que esse ângulo formado aqui, y, ele é exatamente igual ao ângulo formado aqui. Então quer dizer que x é igual a y. Y vale quanto? 110. Portanto, x também vai valer quanto? 110. Então está resolvido a nossa questão. Olha, vocês se lembram que eu tinha dito que esse ângulo aqui, ele é o quê? Ele é obtuso. Porque ele é maior do que 90 e menor que 180. Já este aqui, ele é o quê? Agudo. Então quer dizer que ele é maior do que 0 e menor do que 90. Agudo. Então quando você pega um obtuso e soma com agudo de retas paralelas, quando você soma, isso vai dar o quê? 180. Então vocês podem muito bem fazer isso aqui, 125 mais x é igual a 180. Também, vocês podem ver que este ângulo aqui da reta S, ele é igual a este ângulo aqui da reta R, porque eles são paralelos. Então aqui também vale 125. Então se eu pegar esse 125 e somar com x, vocês podem ver que eles pertencem à mesma reta S. Olha aqui, ó. A mesma reta S. Então quer dizer que se eu somar 125 mais x, vai dar 180. Então são duas formas de interpretar que a gente chega na mesma conclusão. 125 mais x vai dar 180. Então x vai ser igual a positivo. Então vai vir para cá negativo. 180 menos 125. Então x será igual a 55 graus. Então x vale 55 graus. Como eu havia dito para vocês, R é paralelo em relação a S. Então quer dizer que esse 125 formado aqui será igual a esse 125 aqui dessa reta S. A é paralelo em relação a B. Então quer dizer que o ângulo formado aqui também será 125. E olha que interessante, esse ângulo 125 aqui, ele é oposto em relação a esse vértice, que é exatamente y. O que isso significa? Significa que y é igual a 125. Então, está aí as nossas respostas. Valor de y, valor de x. Na letra C, temos assim. O ângulo formado aqui, ele é oposto em relação a esse 130. Então quer dizer que aqui é 130. Essa reta A é paralela em relação a B. Então quer dizer que o ângulo formado aqui vai valer também 130. E esse 130 é oposto em relação a x no ponto, nesse vértice. Então já temos o valor de x, que é 130. Então quem é y? A, ele não é paralelo em relação a B. Então quer dizer que o ângulo formado aqui também vai valer 130. E olha que interessante. 130
e y pertencem à mesma reta. Qual é a reta? Essa reta R aqui, ó. Então quer dizer que se eu pegar esse 130, somar com esse y, vai dar o valor do ângulo de uma reta, que é 180. Y vai ser igual a quanto? 180. 130 passa para cá, subtraindo, menos 130. Então, y será 180 menos 130. Então, y vai valer quanto? 50. Então, já temos o nosso valor de x e de y, que vale 50. Esta questão 4 diz o seguinte: o ângulo A de medida 2x mais 15 é congruente ao ângulo E, que tem essa medida aqui. Determina as medidas desses ângulos. Congruência, que é representado por este símbolo aqui, na matemática, quando se trata de equações, é a mesma coisa que o sinal de igualdade. Então, quando ele diz que a medida de um ângulo A é congruente, quer dizer que a medida desse ângulo é igual à medida do ângulo E, que na geometria a gente escreve assim: A congruente E. Tá bem? Então vamos lá resolver. 2x mais 15, que no caso esse é um ângulo A, é igual a x mais 45. Este é um ângulo E. Então, como vocês já sabem, x positivo passa para cá, negativo, mais 15, que é positivo, passa para cá, menos 15, negativo. 2x menos x é igual a 45 menos 15. Vocês sabem que tem um número 1 aqui, ó. Então, vou operar os números. 2 menos 1, 1. Vezes x vai dar x. É igual a 45 menos 15. Então, o valor de x vale quanto? 30. Então, x vale 30. Quem é um ângulo A? O ângulo A será dois vezes 30 mais 15. Então, o ângulo A, a medida do ângulo A vai valer 75 graus. E o E vai valer quanto? 30 mais 45. Que é também 75. Justamente porque eles são o quê? Congruentes, ou seja, eles são iguais. Então, na letra A da questão 7 diz o seguinte: o dobro da medida do suplemento de um ângulo vale 240. Quanto mede esse ângulo? Toda vez quando aparecer esse jogo de palavras aqui, suplemento de um ângulo, suplemento vem de quê? Vem de que a soma de dois ângulos dá 180. Beleza. Então, suplemento de um ângulo quer dizer o quê? Qual é o suplemento de 30? É 180 menos 30.
Quanto é o suplemento de 50? 180 menos 50. Qual é o suplemento de 100? 180 menos 100. Então, o suplemento de um ângulo é 180 menos este ângulo. Só que na letra A, a questão não diz quem é esse ângulo. Ele quer saber quem é. Olha aqui, ó, quem é esse ângulo. Então, eu vou chamar de x. 180 menos x. E outra, ele fala o dobro. Olha aqui, ó, o dobro dessa medida. Então, eu vou pegar o dobro, que é 2, vezes do suplemento, que é esta expressão aqui, 180 menos x, que vale, olha essa palavrinha aqui, que vale o quê? 240, ou seja, que é igual a 240. Pronto. Agora é só calcular quem é x. Então, temos aqui 2 vezes 180, 2 vezes menos x. 2 vezes 180 menos da onde? Desse menos aqui, ó. Menos 2. 2 da onde? Esse 2 aqui. Vezes quem? Vezes essa letra. X. Que é igual a 240. Então, 2 vezes 180. Então, temos aqui 360 menos 2x é igual a 240. Tá bem? Olha, vocês podem ver que a letra, a variável x, ela está acompanhada por um sinal negativo. Isso não pode acontecer, tá, pessoal? Isso não pode acontecer. A variável ela sempre tem que ser positiva. O que eu devo fazer então? Olha, eu vou pegar esse menos 2x, eu posso muito bem passar para cá. Por que passar para cá? Porque quando ele vier para cá, eu vou trocar o sinal dele. Ele vai vir mais 2x, tá bem? E esse 240 que é positivo, eu posso muito bem arrastar ele para o lado esquerdo. E quando ele vier para cá, ele vai vir menos 240. Então vai ficar 360 menos 240 igual a 2x. 360 menos 240 vai dar 120. Igual a 2x. Aí você se pergunta, qual o número que eu tirar o dobro dele, o dobro, 2 vezes x, o dobro. Qual o número que se eu tirar o dobro dele vai me dar 120? 60. Por quê? Porque x é igual a 120 dividido por 2, porque aqui está multiplicando, passo para cá, dividindo. Então, x vai ser igual a 60. Este é o número procurado. Então, na questão 7, letra A, x vale 60. Agora, na B, temos o seguinte. A quinta parte da medida do complemento de um ângulo vale quanto? 13. Vamos lá. Complemento de um ângulo. O que eu havia dito? O raciocínio do suplemento funciona aqui também. Complemento quer dizer o quê? 90. Então, por exemplo, qual é o complemento de 30? É 90 menos 30. Qual é o complemento de 45? É 90 menos 45. Qual é o complemento de 70? É 90 menos 70. Então, o complemento de um ângulo é o 90 menos um valor que você não sabe. Que é isso que a questão está pedindo. Ó. Quem é esse ângulo? Como é um valor que você não sabe, eu vou chamar de y. Um valor que eu não sei. Agora, preste atenção nessa quinta parte. Toda vez numa questão de matemática aparecer parte de alguma coisa, quinta parte de alguma coisa,
da sexta parte, sétima parte. Quando aparecer essas palavras, quer dizer divisão. Então, quinta parte, quer dizer que eu vou pegar esse 90 menos y e eu vou dividir ele por 5. Quinta, 5. Vale, olha a palavra aqui, ó, vale o que? Igual a 13. Pronto. Agora é só calcular quem é y. Estão vendo esse 5? Ó, ele está multiplicando. Desculpem-me, ele está dividindo. Divisão, né? Quando eu passar ele para cá, ele vai vir multiplicando. Então vai ficar 90 menos y é igual a 13 vezes 5. Então, 5 está na divisão. Passa para cá multiplicando. Então, vai ficar 90 menos y é igual a 65. Como eu havia dito antes para vocês, olha aqui, ó, variável, a letra. Quem eu quero descobrir? Não, ela está negativa e isso não pode acontecer. Ela precisa ser positiva. Então, eu vou passar ela aqui para o outro lado. E ela vai vir como? Mais y. E esse 65? Eu tenho que passar ele para cá, para o lado esquerdo. Então, quando ele vier para cá, ele vai vir negativo, menos 65. Então, vamos ter 90 menos 65 igual a y. Então, y vale quanto? 25. Então, encontramos o nosso resultado. Então, na questão 7b, y, o número procurado, o ângulo procurado é 25. Nessa questão 9, está pedindo para vocês dizerem quem são os ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são aqueles ângulos que também são ângulos congruentes. Só que a única diferença é que ângulos adjacentes, eles são ângulos que têm um ponto em comum, que têm uma reta em comum, já que eles são congruentes, mas eles precisam ser ângulos diferentes. O que eu estou querendo dizer? Esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo D, eles são ângulos diferentes, ó. O A está para cá, o D está para cá, tá bem? Mas eles têm um ponto em comum e eles têm uma reta em comum aqui, uma reta em comum entre esses dois ângulos. Então quer dizer que, apesar que o ângulo A e D sejam diferentes, mas eles são congruentes. Então quer dizer que eles são congruentes e adjacentes, já porque o A é diferente do D. Então o A e D são adjacentes. O que mais? Se a gente pegar esse raciocínio, o A e o B são ângulos diferentes, então eles são adjacentes. O B e o C, eles são ângulos diferentes. Tem o mesmo ponto e a mesma reta em comum. Então, eles são adjacentes. B e C. E temos também C e D. Eles são ângulos diferentes, mas têm o mesmo ponto e a mesma reta em comum. São adjacentes. D e C. Então podemos pegar esse mesmo raciocínio aqui embaixo, né? Aqui também. Então temos aqui E e H, são ângulos diferentes.
mas tem o mesmo ponto e a mesma reta em comum. Então, eles são adjacentes, E e H. E e F são diferentes, ângulos diferentes, mesmo ponto em comum e a mesma reta em comum. Então, temos E e F. Temos F e G. E temos G e H. Então, temos aí nossos ângulos adjacentes. Mas a questão também pede os pares. Ele quer os pares de ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos lá. Quem são os ângulos opostos pelos vértices? Aqui temos A, temos A e C. Olha aqui, ó, eles são opostos por este vértice. E temos aqui B e D, que são opostos por este vértice. E aqui temos quem? E e G. E temos F e H. Então, está respondida a nossa questão. Nesta questão 10 temos o seguinte. Ele quer que você diga os valores de cada letra dessa. Então, vamos lá. Olha, A e B, dá para ver que eles são paralelos. Então, quer dizer que esse ângulo oposto pelo vértice aqui, Y e Z, eles são iguais. E esse ângulo 130 e M são iguais. Por esta reta A ser paralela em relação a B, faz que M seja igual a Y, que seja igual a Z, que valem também 130. Então, pronto, já temos aí o valor das três letras. Quem é X? Se vocês repararem, X, se somar com Z, eles pertencem à mesma reta. Então, se eu pegar aí X mais Z, vai dar 180. Como também eu poderia pegar X mais Y. Eles não pertencem aqui à mesma reta. Então, Y mais X é igual a 180. Então, para mim tanto faz. Pegando uma ou pegando a outra, chegarei no mesmo resultado. Eu vou pegar isso aqui. X vai ser igual a 180 mais Z passa para cá negativo, né? Sinal trocado, menos Z. E o valor de Z já sabemos, ó. Vale quanto? 130. Então, X será 180 menos 130. Portanto, X vai ser igual a 50. Pronto. Então, já descobrimos aí o valor de todas as letras. X vale 50. Na questão 11, temos essa figura
representando os pares de ângulos, né? Onde R e S são paralelos. Então, baseado nessa figura, vamos lá. Quem são os ângulos correspondentes? Bem, temos aí os ângulos 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8. Ângulos correspondentes, ele está se referindo ao seguinte. Ele quer que você compare estes ângulos da reta R com esses ângulos da reta S formado por esta reta T. Então, 1 é correspondente a 5, 2 é correspondente a 6, 3 é correspondente a 7 e 4 é correspondente a 8, pois eles estão no mesmo lado e pertencem à mesma e formam um ângulo na mesma reta. Qual é a reta? Reta T. Quem são os ângulos alternos e internos? 3 e 4, ou desculpe-me, 3 e 5, 4 e 6. O que são alternos e internos? 3 e 5. 3 e 5. Alternos, alterno quer dizer o quê? Que alterno, um pertence a R, o outro pertence a S. Alternos e internos. Internos quer dizer o quê? Que está dentro. Esse está para dentro e este está para dentro. Então, alterno e internos. 3 e 5 e 4 e 6. Quem são os alternos externos? 1 e 7, 2 e 8. Aqui, ó, alternos externos. 1 está para fora, 1 e 7 estão para fora. 2 e 8. 2 e 8. Eles são alternos e externos. Alternos porque um pertence a R e outro pertence a S. Os colaterais internos. 3 e 6. 4 e 5. Colaterais internos. 3 e 6, 4 e 5. Eles são internos, olha aqui, ó, estão para o lado de dentro, são internos. E colaterais, colaterais quer dizer o quê? Que pertencem do mesmo lado. 3 e 6 estão no lado esquerdo, 4 e 5 estão do lado direito. Colaterais externos. 1 e 8. 2 e 7. Então, colaterais externos. 1 e 8. 2 e 7. Externos, ó, vocês podem ver que eles estão para o lado de fora. Olha, estão para o lado de fora. Externos. E colaterais, porque este está do lado esquerdo
e este está do lado direito. Então se chamam colaterais externos. E ângulos opostos pelos vértices, vocês já sabem como é que funcionam, né? Então, 1 e 3 são opostos pelo mesmo vértice. 2 e 4. 5 e 7. 6 e 8. E temos os adjacentes, que vocês já sabem como funciona também. 1 e 2, 2 e 3. 3 e 4. 4 e 1. 5 e 6. 6 e 7. 7 e 8. 8 e 5. Então, nessa questão aqui, 12, na figura R é paralela em relação a S. As medidas dos ângulos indicados A, B e C são, respectivamente. Então, ele quer que vocês calculem o valor dessas letras. Então, vamos lá. Então, temos aqui ângulo oposto pelo vértice. Aqui é 70. Então, A, que é o oposto em relação a 70, vale 70. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, A é igual a 70. C. R e S são paralelos. Então, quer dizer que se aqui é 25, então o ângulo formado aqui também será 25. 25, ele não é um ângulo oposto em relação a C, então quer dizer que C vale quanto? 25. E quem é B? V passa por R e S. E R e S são o quê? Paralelos. Então quer dizer, se aqui vale 70, então B vai valer quanto? 70. Então B é igual a 70. Então está resolvida a nossa questão. Questão 13. Júlia começou a estudar geometria na sua escola. Com dúvida em um exercício proposto pelo professor de matemática, ela pediu ajuda ao seu tio. O enunciado era: as retas R e S são paralelas. Olha aqui, ó. São paralelas. As retas U e T são transversais. U e T são transversais, tá? Porque formam pontos, olha aqui, ó. Pontos em comum com as retas. Encontre o valor do ângulo X na figura abaixo. Tá, então vamos lá. R e S são paralelas. Então quer dizer que esse ângulo aqui vale 20, esse outro ângulo aqui vale 20 também, é o ângulo oposto pelo vértice. Logo, aqui ó, esse aqui é o ângulo 20, né? E esse aqui é um valor que eu não sei, eu vou chamar de Y. Esse 20 e Y, esses dois ângulos, eles são alternos, se lembram lá? Alternos. Porque um pertence a R e o outro pertence a S, só que são alternos aqui, internos. Então, alternos internos. 20 está aqui dentro e Y está aqui dentro. Então, esses ângulos que são alternos internos são o quê? Congruentes. Ou seja, se eles são congruentes, quer dizer que eles são iguais. Então, Y também é 20. Então, quem é X? Então, se aqui é Y, vocês podem ver que Y e X pertencem à mesma reta. Qual é a reta? Reta S. Então, quer dizer que se eu pegar Y e somar com X, isso tem que dar quanto? 180. E o Y eu já sei que vale 20.
Então, x vai ser 180. Esse y é positivo. Passa para cá negativo. X vai ser 180 menos y. Y vale quanto? 20. Então, x é igual a 160. Então, está resolvida a nossa questão. X vale 160. Então tá, vamos para essa outra questão. 14. Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas, cortadas por uma reta transversal T. Então, vocês podem ver que formam um ponto em comum aqui, né? Se a medida do ângulo B é o triplo da medida do ângulo A. Olha aqui, ó. Triplo. Triplo, 3 vezes. Então, ele está dizendo que B vale o triplo de quem? De A. Então, a diferença, ou seja, você vai subtrair a medida desses ângulos, vale quanto? Primeiramente, preciso saber quem são esses ângulos, não é? Então, como R é paralela em relação a S, então quer dizer que esse ângulo aqui vale quanto? A. Esse ângulo aqui é A. O mesmo valor que esse ângulo aqui. E além disso, B e A pertencem à mesma reta. Qual é a reta que eles pertencem? A reta S. Então quer dizer que se eu pegar B, somar com A, isso precisa dar quanto? 180. E além disso, que o B vale quanto? O triplo de A. Então B é 3 vezes A, mais A, que vai dar 180. Vocês sabem que tem um número 1 aqui, eu vou pegar 3 mais 1. 4A é igual a 180. Está multiplicando, esse 4 está multiplicando, passa para cá dividindo. A será igual a 180 dividido por 4. Então, A vale quanto? 45. Pronto. Então, B vai valer 3 vezes 45. Então, B é igual a 135. Aí a questão está pedindo que a medida de B menos a medida de A. Então, temos aqui 135 menos 45, que vai dar 90. Está aí o resultado da